Olá, hoje vou falar para vocês sobre o pensamento de Karl Marx sobre o Estado. As ideias de Marx sobre o Estado partem da crítica a Hegel e aos contratualistas. O Hegel era idealista e o Marx vai ser materialista. Portanto, a leitura que o Marx vai fazer sobre o Estado vai ser em contraposição à perspectiva idealista de Hegel. Marx foca numa perspectiva materialista da história, enquanto o Hegel numa perspectiva idealista, uma perspectiva a partir da consciência. O Estado, na visão de Marx, existe como uma forma de legitimar a classe burguesa como hegemônica. O Estado existe unicamente para garantir os privilégios da classe burguesa. O Estado está a serviço de uma ordem estabelecida. Essa ordem estabelecida pela classe dos proprietários dos meios de produção, que é a burguesia. O Estado se apresenta como uma manifestação ontológica das contradições fundamentais das classes. Ela já surge exatamente, o Estado surge como fruto das contradições de classe. Marx observou fenômenos importantes da história, como o surgimento de formas de governos e modelos econômicos, e que, com o desenvolvimento do capitalismo, vamos ter o Estado, principalmente com a Revolução Burguesa e a ascensão da burguesia a partir da Revolução Francesa. Esse Estado vai se instituir para legitimar os interesses dessa classe burguesa. Para se entender o surgimento do Estado e seu modo de estruturação em Marx, deve-se considerar sua obra A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, porque nessa obra Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Marx critica, discute o pensamento de Hegel idealista sobre o Estado como uma instituição máxima, como uma instituição dada, como uma razão absoluta. E Marx, como materialista, vai mostrar que o Estado é fruto das contradições de classe, fruto da estruturação histórica que vai legitimar os interesses da classe burguesa que se institui no poder. Marx trava uma discussão com o idealista alemão Hegel, demonstrando como este havia arbitrariamente ontologizado o Estado sem proposições reais. Então, mais uma vez, o Marx criticando o pensamento de Hegel, quando leva tudo para o mundo da concepção, o mundo da consciência, do espírito absoluto. Marx vai dizer, na verdade, olha, o Estado não surgiu como um Deus, por exemplo. Ele vai surgir como fruto do embate entre as classes que se estabeleceram ao longo do tempo. No caso do capitalismo, vai se estabelecer confronto de classe entre burguesia e proletariado. Então, o Estado, sendo controlado pela burguesia, vai legitimar os interesses dessa classe. O Estado nada mais é do que o produto da sociedade ao chegar a uma determinada fase do desenvolvimento. Marx também trata sobre isso. Aqui na citação do Bonavides, do Paulo Bonavides, temos essa questão também. Na perspectiva de Hegel, a ideia é subjetivada e a relação real da família e da sociedade civil com o Estado é apreendida como sua atividade interna imaginária. Tudo aí na concepção do Hegel, o Marx está levantando uma crítica sobre essa concepção idealista do Hegel. Para Hegel, o Estado tem seu nascidouro da ideia real, que necessariamente é construto do espírito absoluto hegeliano, que forja toda a existência concreta a partir de pressupostos filosóficos, enquanto que Marx vai mostrar que o Estado é fruto das contradições históricas das classes.
A razão estrutura todas as variáveis concretas das relações sociais. A razão, nessa perspectiva hegeliana, Marx está mostrando que o Estado, para Hegel, é esta razão absoluta que se coloca como uma grande divindade, na verdade. É na consciência do ser que brota as contingências da vida real. Essa é a questão que o Marx vai levantar a partir do pensamento de Hegel sobre o Estado. Conforme Hegel, é na consciência do ser que brota essa contingência da vida real. E Marx, o que é que ele vai dizer? Como materialista, vai dizer, se existe essa consciência, que de fato existe, ela não é uma coisa dada, como nós já falamos em outras aulas. Essa consciência é fruto da contextualização histórica, da relação do ser com o mundo. Então, não brota da consciência simplesmente esse estado por acaso. Esta ideia aí, ela é rebatida por Marx e Engels na ideologia alemã, no qual afirmava tal posicionamento da seguinte maneira: não é a consciência que determina o ser social, mas é o ser social que determina a sua consciência. A clássica frase do Marx que coloca em xeque o pensamento idealista do Hegel. O Estado está diretamente relacionado à estrutura material da sociedade, às bases da econômica. Não está diretamente relacionado à consciência exatamente, mas às bases materiais da sociedade. Isso agora na visão do Karl Marx. O Estado ignora a realidade contraditória com a existência das classes sociais. Claro, se o Estado foi estabelecido no capitalismo a partir da burguesia, então ela vai ignorar essas contradições de classe, que significa que vai naturalizar as contradições como uma ordem estabelecida naturalmente, e aí esse Estado vai se legitimando ao longo do tempo. O Estado, ele subsumiu a realidade contraditória com a existência das classes sociais, ele ignora essa realidade contraditória, subsumiu a um documento solene, por exemplo, as leis, de pouca serventia, para corrigir essas distorções sociais capitaneada da base econômica da sociedade. Então, na visão burguesa de Estado, as leis vão resolver todas as distorções. E na prática nós sabemos que não é isso. Porque se o Estado é coordenado, dirigido a partir dos interesses da classe capitalista, então essa classe burguesa ela vai também esconder as distorções, vão esconder os seus interesses e usar tudo naturalizado, como se o Estado fosse uma instituição que nasce sem nenhuma contradição histórica. O movimento socialista utopista não convergia para uma crítica dos aspectos econômicos propriamente dito, mas delineava-se em categorias filosóficas como um dever ser de uma sociedade futurística. É o seguinte, Marx vai chamar de socialista utópico aqueles que defendiam que, à medida que a economia crescia, a riqueza acontecia, as pessoas enriqueciam, então ia dividir essa riqueza. E Marx vai mostrar o seguinte: se existe concentração de riqueza, isso acontece fruto das contradições históricas, então é claro que isso não vai resolver o problema, essa questão dessa divisão simplesmente por parte de alguns indivíduos. Os utopistas do socialismo propõem uma nova sociedade, a sociedade ideal, a sociedade que deveria ser, ou seja, na verdade você tem uma sociedade contraditória e fica naquela ideia, no pensamento, como deveria ser a sociedade. Aí uma perspectiva hegeliana que o Karl Marx critica. O Marx, partindo de postulados sociais, ele intenta a reconstrução da teoria do Estado em bases nitidamente políticas e econômicas, para combater a visão idealista e burguesa.
Nasce então uma proposta marxista do socialismo científico, de investigar as potências que animam o interior da sociedade e que buscam a todo momento modificar suas relações de produções, causando assim impactos no processo civilizador e, consequentemente, mudanças históricas. Então, Marx, com a sua metodologia do materialismo dialético, se contrapondo ao Hegel, vai mostrar de maneira científica como o socialismo vai acontecer, inclusive a partir das próprias contradições existentes no capitalismo e da organização dos trabalhadores, da consciência de classe. Vamos ter a superação de uma sociedade burguesa com o processo revolucionário. E aí que se chega ao socialismo. Marx, ao contrário dos socialistas utópicos e da filosofia hegeliana, não buscava um paradigma de uma sociedade ideal, mas tão somente uma explicação lógica que denunciasse um novo modelo de sociedade que adviesse de sua narrativa histórica inscrita em tensões incessantes das classes. Então, mais uma vez demonstrando aí que Marx não vê o Estado como uma ideia, mas como fruto das contradições, e exatamente com essas contradições chegando ao seu limite, vamos ter a superação dessa sociedade de exploração para uma sociedade igualitária com o surgimento do socialismo a partir da organização dos trabalhadores. Contrário ao Hegel, Marx aduzia que a família e sociedade civil são pressupostos do Estado. Eles são os elementos propriamente ativos do Estado. Isso também vai ficar muito claro numa obra de Friedrich Engels, que era um amigo do Marx, sobre a origem da família, da sociedade, a origem da família, da propriedade e do Estado, e que a família vai ser também um pressuposto do Estado. O próprio conceito de família vai estar nessa perspectiva estatal, nessa perspectiva, nessa lógica do Estado. Na verdade, todas as instituições sociais. Em Hegel, o Estado é fim em si mesmo, como se ele nascesse, ele existe naturalmente e você precisa se adequar. Então, em Hegel, o Estado é um fim em si mesmo, totalidade racional ou ética, e já em Marx, na verdade, o Estado é o quê? Um instrumento de poder, uma arma temível e poderosa em mãos de determinada classe, utilizada, no caso, na classe burguesa, segundo ele, não a favor da sociedade, mas da classe forte e privilegiada contra as classes fracas e oprimidas. O entendimento do Estado está baseado no entendimento da sociedade civil de modo geral, já que nela se instala todo o mecanismo de atuação social capaz de engendrar sobressaltos rumo a outras áreas sociais. O Estado não é, de modo algum, um poder que se impôs à sociedade de fora para dentro. Tampouco é a realidade da ideia moral, nem a imagem e a realidade da razão, como afirma Hegel. Isso aí é mais uma demonstração da oposição que o Marx faz às considerações ao pensamento do Hegel sobre o Estado. O Estado é antes um produto da sociedade, quando esta chega a um determinado grau de desenvolvimento. O Estado ele surge da vontade de manter não as liberdades individuais ou coletivas, mas de servir essencialmente de instrumento de opressão e dominação de classe. Isso aí Marx é incisivo nessa questão aí. O Estado burguês existe para garantir o privilégio da classe burguesa. Então ele serve como um opressor, ele é um opressor e legitima as contradições, legitima os interesses da classe burguesa, o Estado. O Estado, como manifestação política da burguesia e como emissário de regras para conter-se no poder, os medalhões da economia deve ser entendido como poder político, propriamente dito. É o poder organizado de uma classe para dominar outra, ou seja, o Estado é o poder político organizado para dominar a classe, uma outra classe, no caso, a classe burguesa, que controla o Estado. Por isso que nós temos, por exemplo, a polícia, a justiça, as leis,
para reprimir a organização, as manifestações e a oposição ao Estado, aos interesses da classe burguesa. A importância do proletariado em assumir a gestão do Estado para com isso dar seguimento ao seu projeto histórico consiste no status quo de sua própria ontologia social, ou seja, do seu próprio ser social, e ser uma classe eminentemente revolucionária e capaz de perfazer os caminhos do império da razão. O que é que o Marx está dizendo aqui? O Marx está mostrando, olha, vai ser a classe trabalhadora, consciente da sua realidade de exploração, que vai derrubar, que vai pôr fim a esse Estado que legitima os interesses da classe burguesa. E aí é a perspectiva socialista de Karl Marx, uma teoria emancipatória da sociedade. Bom, essa foi a nossa aula sobre Marx e o Estado. Eu agradeço a vocês. Se vocês gostaram, dê um like aí. Se inscreva também no nosso canal para acompanhar as nossas aulas sobre sociologia política e sobre atualidades. Até mais.